É com grande alegria que nós estamos começando o Grupo Familiar. Nós teremos uma semana muito abençoada, porque nós temos a lâmpada que ilumina as nossas trevas, que é Deus na nossa vida. E nessa eu não estou sozinha, eu sempre estou aqui acompanhada dos meus amigos. Eu vou começar lá pela ponta. Larissa, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, sejam muito bem-vindos a este Grupo Familiar. Vamos aprender mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Não sai daí. Então, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Grupo Familiar. E é isso, vamos ficar daqui a pouco com música, com a Palavra de Deus. E é isso. É isso aí. Felipe! E é isso mesmo. Por isso eu exorto você a ficar até o final, porque vai ser um programa muito bom. As maneiras de você participar vão estar passando ao longo do nosso programa. Faça o seu pedido de oração, envie as suas perguntas, tire as suas dúvidas. E a maneira também que nós temos de te conhecer, porque nós aqui desse lado também queremos conhecer você que está aí deste lado. E começamos sempre com louvor a Deus. E por que nós começamos sempre louvando a Deus, Carol? Porque Deus, ele habita no meio do nosso louvor, não é? O protocolo para nós atrairmos a presença de Deus é com louvor. Então, quando nós louvamos, Deus se sente bem-vindo e vem ter conosco. É isso aí, vamos ficar de pé. Louvemos ao Senhor, como é que é? Sim. O Senhor, quão majestoso em toda a terra seu nome. Senhor, Senhor, quão majestoso em toda a terra seu nome. Senhor, te louvarei. Senhor, exaltarei teu nome, príncipe da paz e rei. Senhor, rei poderoso. Ó, exaltai. Ó, rei, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Ó, exaltai. Ó, rei, exaltai o Senhor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana. Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Hosana, Hosana. Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Mais uma vez, Hosana, Hosana. Jesus é Ele é um Deus imutável, Jesus é a rocha o mesmo da ontem, salvação. hoje e eternamente. Hosana. Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação. Glória a Deus. Deus não é bipolar. Deus não tem sombra de variação. O humor de Deus, os temperamentos, a personalidade de Deus não muda. E por isso que Ele é a rocha, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós confiamos nesse Deus, amamos esse Deus, não só por aquilo que Ele faz, mas por quem Deus é nas nossas vidas e no nosso dia a dia. Posso ouvir um amém? Amém. Te amo, Senhor, como tu não há. Por ti, minha alma, por ti, minha alma anseia. Meu Deus e Rei, limpa o meu ser, pra que a sua fragrância te agrade. Glória a Deus. Crie em nós, Senhor, um coração puro. Renova em mim, renova em nós um espírito reto. Não nos lance fora da tua presença, nem retire de nós o teu Santo Espírito. Torna-nos a dar a alegria da nossa salvação. Sustém-nos com o espírito voluntário. Que a nossa alegria seja estar na tua casa por longos e longos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podemos todos nos assentar.
Carol, tá feliz? Muito feliz. Por que você tá feliz, Porque Carol? Deus é muito bom e é bom estarmos em família com os nossos amigos, não é? Aqui. Ai, obrigada, Carol. Ela sempre tem palavras de amor, né? Sim, eu sou fofinha. É fofinha. Por que você gosta do grupo familiar, hein, Larissa? Eu gosto porque, assim como a Carol falou, a gente tá num ambiente bom, Uhum. onde a gente fala da palavra de Deus e estamos com amizades sadias. Ai, obrigada também, Larissa. tá elogiando a gente, Felipe. Pois é. Fala pra mim essa importância do grupo familiar pra você, Larissa. Então, o grupo familiar é um projeto que é importante, não é? Onde nós nos reunimos para falar da palavra de Deus, nos lembrar quais são os rudimentos, não é, da palavra de Deus para a nossa vida. E também é importante porque é um ponto de luz onde um grupo familiar está, que vai levar realmente essa luz da palavra de Deus às pessoas que precisam de Deus, não é? Então, se você tem interesse em dar a sua casa, ou se você gosta realmente de estar aqui conosco, não é? Neste grupo familiar, entre em contato conosco, o WhatsApp está aqui no rodapé, e a gente vai ficar muito contente em receber o contato de vocês. É isso aí, é um ponto de luz. Às vezes a gente reclama tanto do nosso bairro, reclama tanto da nossa região, e às vezes a gente se esquece que Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos o sal da terra, não só para salgar, mas também para conservar. Sal serve para temperar, mas sal também conserva, né? Nós temos muitos amigos portugueses que gostam de comer bacalhau. E o bacalhau é salgado, né, Carol? Carol é casada com Sim, português. Sou casada com português. Mas Diz me ora pois e tudo. Ora, pois. Que coisa interessante. Pois é. Mas nunca fiz um bacalhau em casa. Nunca por acaso, fez? Porque não. ele já tá meio que convertido ao arroz e feijão. Exatamente. O bacalhau a gente deixa para comer no restaurante. Entendi. Mas é muito bom. É salgado, mas é bom, é bom. Mas você reparou que o bacalhau, claro que tem um bacalhau fresco, mas tem um bacalhau que é conservado no sal porque o sal também conserva. Sim, mantém ali as propriedades, não é? É. E antigamente, quando as pessoas não tinham a geladeira, não é? Elas conservavam os alimentos com sal. Com sal. E às vezes a gente precisa conservar sãs doutrinas. Vemos tantas coisas, né, de ideologias espalhadas e tentando ser implementadas não só nas famílias, nas escolas, em tanto lugar. Mas a gente também tem que sempre nos lembrar que nós somos o sal. E aquilo que a Larissa disse, o grupo familiar é um ponto de luz em cada bairro para salgar, mas também para conservar a sã doutrina. Amém? Amém. Ô, Larissa, Felipe concorda com tudo, né? Concordo. No grupo familiar a gente também fala de relacionamentos, né, Felipe? Exatamente. Por que você acha que é importante a gente falar de amor, andar em amor, relacionamentos? Exatamente, porque é uma coisa que acontece muito nas nossas vidas, no trabalho, na escola, na família. Na igreja. Na igreja também, mas todo Igreja mundo lê a também. Bíblia na igreja? Mas também acontece É. na igreja também. De uma pessoa ofender a outra sem querer, às vezes Ah, uma é brincadeira. Eu estava sempre no meio dos jovens, acontecia de alguém fazer uma brincadeira, ele gostava de brincar, mas não gostava que brincava com ele. Aí já virava ali uma guerrinha contendo, aí tem que chegar, olha, não pode ser assim, tem que perdoar, mesmo que ele falou isso, temos que perdoar as pessoas. Então eu vou pedir aqui a ajuda da Larissa, porque antes do grupo familiar começar, Larissa, tava aqui a Carol me ofendendo. Tava aqui mandando umas bocas pra mim, e eu que não tenho sangue de barata, eu já quero tirar limpo com a Carol. Responde, Carol, você também tem microfone. Vai lá, pode responder. Vocês acham que eu seria Tava capaz? me ofendendo. Então, por favor, fala o que você tem pra falar aqui pra Carol. Não é pra Ok. mim, com certeza. Vou falar para todos, pode ser? Não sei, eu Muito acho que eu tô bem. Eu Fala acho que eu tô bem. tudo, Larissa. Fala tudo. Então, Romanos 12:2, a Bíblia diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós mudarmos a nossa mente. Na igreja, esse fim de semana, por acaso falei desse versículo e falei assim: quando a gente almoça, não é? A gente suja o prato, suja o copo, quando bebemos uma água. E o que a gente faz para usar de novo? Pega a bucha, o sabão e lava. E é exatamente isso que Deus faz com a nossa mente, não é? Ele vai lá com a buchinha e apaga todo o mal. Não é que a gente não vai se lembrar mais, a gente lembra. Não é? A gente até estava a falar com a Estela antes do grupo familiar. A gente olha para a pessoa, ela fez isso para mim, não vou com a cara dela, não é? Mas Deus ele vai limpar
esse sentimento para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer. Não podemos nos conformar com este mundo, não podemos nos conformar com a Carol falando mal com a Estela, não é? Temos que perdoar, como Viu, o Felipe Carol? falou. Viu? A Estela? palavra Tem é que pra perdoar. você, a palavra é pra você. Continua, Larissa, é pra ela. Continua, fala Deus. Assim como o Felipe falou, também nós temos que perdoar. E como é que nós vamos, então, fazer isso para nos libertar de todo o ressentimento, não é? De toda a injúria, tudo que a pessoa fez. Fazendo 3 coisas. Bem dizendo às pessoas, então a Estela tem que falar bem da Carol, por mais que a Carol tenha falado mal da Estela, não é? É uma brincadeira, claro. Depois, orar um pelos outros, a Estela tem que orar pela Carol, a Carol tem que orar pela Estela, e já fazer sei. bem. Mas, Larissa, então a oração é assim, Deus, que o Senhor faça justiça, que o Senhor venha com o seu fogo ardente, queimar, esfolar, cortar. Não. Não é assim a oração? Não, nós temos que fazer também o bem para as pessoas. Então, a Uma Estela... lasanha, não é verdade? Também, Pronto, também. um bolo. Tem que fazer o bem. Direto. Não, e pôr veneno, né? Não. Tem que pôr veneno. Né? Não, tem que pôr o sal. O sal, pra temperar. bastante sal. Brincando vai melhor, né, Larissa? É, sim. Brincando vai melhor. Sim, a gente tá brincando, mas realmente... Mateus 5,44. Os relacionamentos fazem mesmo parte da nossa vida, porque por mais que uma pessoa more sozinha, ela vai ao supermercado e encontra com pessoas, vai na rua e encontra com pessoas, e o relacionamento é importante. E realmente as pessoas fazem mal a nós, não é? Mas não podemos deixar que esse ressentimento vire uma ferrugem no nosso coração e destrua o nosso coração, a nossa vida, porque é como uma gangrena, não é? Vai corroendo, e a gente depois nem consegue ser feliz sequer. Então, realmente fazer isso, fazer o bem, orar pelas pessoas, falar bem das outras pessoas, é o que vai nos fazer libertar desse ressentimento. Nessa semana eu estava lendo as bem-aventuranças de Jesus Cristo, Larissa, e eu tenho meditado muito sobre uma coisa que Jesus disse. Jesus um dia disse assim, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu quero ser chamada de filha de Deus. Então, nós temos que aprender a resolver conflitos, nós temos que aprender a sermos pacificadores, porque bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Amém. Faça uma oração conosco. Então, vamos fechar os nossos olhos, pôr a nossa mão no peito e eu vou orar. Querido Deus Pai, neste dia nós decidimos libertar-nos de todo ressentimento. Limpa, Senhor, tudo aquilo que faz mal do nosso coração, toda tristeza, toda mágoa, todo rancor. Senhor, nós decidimos praticar a Tua palavra, amar, respeitar e bendizer o próximo. No nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Carol, é com você agora. Então, nós vamos falar um pouco sobre a área financeira e hoje nós vamos falar sobre dízimos. Exatamente, dízimos. Provavelmente você já ouviu falar sobre dízimos, essa palavra, e o que será que ela significa. Mas antes, nós vamos já começar abrindo a nossa Bíblia, lá em Malaquias 3, 10. Então, vamos lá. Eu vou pedir, por favor, se a Larissa podia ler, por gentileza, Malaquias 3:10. Pode ser, Larissa, por favor? Então, vamos lá. Malaquias 3:10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Pode já ler o 11 também, Larissa, por favor. Ok. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, obrigada. Então, aqui nós já vemos, por essa passagem, não é? Que dízimos é algo muito poderoso, porque fala que quando nós trazemos os dízimos à casa do tesouro, ou seja, à casa de Deus, estes dízimos faz com que Deus faça duas coisas nas nossas vidas. Uma é, Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre nós
uma bênção tal. Então, os dízimos trazem sobre nós uma bênção muito grande de Deus. E já me adiantando aqui, também faz outra coisa muito importante. No versículo 11 fala que Deus repreende o devorador, não é, na nossa vida, na nossa colheita, para que não consuma o fruto da nossa terra. Claro que aqui o exemplo naquela época, as pessoas, na sua grande maioria, plantavam para comer, não é? Faziam lá, pronto, semeavam e tinham a colheita, ou vendiam, ou usavam aquilo mesmo para se alimentar. Então, é o exemplo da época. Mas hoje em dia, pronto, claro que existe ainda a agricultura, mas também tem a ver o devorador, Deus repreende o devorador, podemos dizer, na nossa vida financeira. Então, vamos lá. O que é isso dos dízimos? O que são os dízimos? Dízimos, essa palavra significa a 10ª parte. Então, dízimo nada mais é do que 10% de tudo aquilo que nós recebemos, do nosso rendimento, do nosso salário, dos nossos negócios, do lucro dos nossos negócios. Se você é um homem ou uma mulher de negócios, tenha uma microempresa, um grande negócio. Se você é trabalhador autônomo, se você trabalha numa empresa, ou seja, é 10% de tudo aquilo que você recebe. E eu costumo dizer que Deus, ele é um pai. E é um pai maravilhoso. Deus, pronto, lá está, o ser humano, ele falha, não é? E mesmo os pais humanos falham. Mas Deus, ele é um pai perfeito, que nunca falha. E nós, como seres humanos, não é? Pais e mães, mesmo com as nossas falhas, sempre que a gente dá um mandamento, não é? Quando a gente manda o nosso filho fazer alguma coisa, nunca é para o mal dele. É ou não é verdade? Não é? Eu tenho o meu filho pequeno e muitas vezes eu falo, olha, mando ele e escovar os dentes. E às vezes ele não quer. A Larissa vai chegar lá, vai ver como é que é, Larissa. Muitas vezes eu mando ele comer legumes. E ele fica chateado comigo porque ele não quer comer o legume e ele acha que não é bom e não gosta. E ele não entende, fica chateado comigo. Mas será que eu faço isso para deixá-lo triste? Ou só porque sim, só porque eu quero mostrar que eu mando? Claro que não, não é? Eu faço aquilo porque eu o amo e eu sei que os legumes vão fazer bem. Eu sei que escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho vai fazer bem. Então, Deus, ele também, quando ele nos dá um mandamento, nunca é para o nosso mal ou para nos tirar nada. No caso, Deus aqui está mandando, dando uma ordenança, um mandamento, que é nós trazermos os dízimos à casa de Deus. Mas os dízimos é para o nosso próprio bem. Porque os dízimos é mesmo um poder, como nós podemos ver aqui, é um grande poder. Tem até um exemplo, acho que é até a Estela que dá, que os dízimos é como uma chave poderosa, não é? Que abre as janelas dos céus sobre a nossa vida, derrama sobre a nossa vida uma grande bênção, e essa mesma chave fecha as portas ao diabo. Ou seja, olha o grande poder que tem os dízimos. Então, os dízimos, parece que eu estou a dar os meus dízimos na casa de Deus, não é? Parece que eu estou ficando sem. Mas nunca é para nós ficarmos sem, porque quando nós damos, Deus ele promete e ele cumpre, ele promete que derrama uma bênção tão grande nas nossas vidas. Se você é um trabalhador, trabalha numa empresa, é uma bênção tão grande onde você colocar a sua mão, no trabalho que você fizer, não é? Deus vai abrir oportunidades, você vai fazer aquele trabalho, o teu chefe vai te reconhecer, as pessoas vão reconhecer aquele teu bom trabalho. Onde você coloca as mãos é abençoado. Se você é um empresário, microempresário, um empreendedor, aquele teu negócio vai ser abençoado por Deus. E depois, no 11, como a Larissa leu, Deus ainda repreende o devorador, que é o diabo. Não é? O diabo é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, assim como diz lá em João 10:10. E o devorador, o que é? É aquela conta extra que a gente não sabe de onde vem, é um equipamento, é uma máquina lá em casa que quebra, é um carro, é uma conta que eu não sei de onde veio. Ou seja, vale a pena nós darmos os nossos dízimos, aliás, semearmos, não é? Nós estamos semeando os nossos dízimos na casa de Deus, porque depois Deus nos abençoa e nos protege. Então, para resumir, o que são os dízimos?
Dízimos é o poder de Deus para nos abençoar e para nos proteger. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, Carol. Nós vamos cantar uma canção. Vão estar sendo exibidas aqui informações para você ser abençoado, mas também ser um abençoador. Fazer o seu pedido de oração. Pode entrar em contato conosco. Nós queremos te conhecer também aí desse lado. Vamos lá? O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. É isso aí. Nós agora vamos para o nosso estudo bíblico. Todas as semanas nós temos um estudo bíblico onde nós compartilhamos segredos muito importantes para a nossa caminhada. E hoje, o estudo bíblico é o princípio da autoridade, o princípio geral de autoridade. Esse é o tema. Princípio geral de autoridade. Tem a ver com todos nós, na família, na igreja, em casa, no trabalho, nós como cidadãos, no país, em todo lado. E Deus, ele é um Deus de ordem. Deus estabeleceu ordem em todo lado. Pai, Filho e Espírito Santo. No meio dos anjos, né? Arcanjos, querubins, serafins. Na família, marido, mulher, filhos. Num país, na igreja, em todo lado. E por que essa lição é tão importante de ser dada no grupo familiar? Princípio geral da autoridade. Porque todos nós estamos debaixo de uma autoridade ou exercemos autoridade. Por que essa lição é tão importante? Porque sempre nós temos que nos lembrar que uma autoridade, uma pessoa que está em autoridade, não é perfeita. É uma pessoa imperfeita. Mas temos que entender o princípio para não confundir a autoridade com estilo de liderança. Uma coisa é uma coisa. O princípio da autoridade é uma coisa. Estilos de liderança é outra coisa diferente. Por exemplo, numa liderança autocrata, um militar não vai perguntar para os subordinados como ele deve mandar. É o estilo dessa liderança. Existe a liderança da democracia, né? Onde pessoas são envolvidas para se tomar uma decisão. Existe outro tipo de liderança, onde é uma liderança inspiradora, motivadora, né? Onde se transmite uma visão, uma liderança transformacional. Agora, existem outros tipos de liderança, só para dar um exemplo. Agora, a aula de hoje não se trata do estilo de liderança, porque no reino de Deus, a liderança não é democrática, não é da democracia, por exemplo. O estilo de liderança de Deus é teocrática, porque é do tipo de Deus, e se nós formos tentar colocar os nossos critérios nos padrões de Deus, vai dar curto-circuito. E se eu tentar colocar os critérios de Deus dentro dos nossos padrões humanos, também dá um curto-circuito. Então, nós temos que entender qual é o princípio geral da autoridade, né? Porque hoje é muito comum nós vermos pessoas envolvidas em rebeliões, em divisões, em afrontas, pessoas envolvidas em conspirações, porque confundem um pouco isso. Qual é o princípio? E confundem o estilo de liderança ou até mesmo a personalidade do líder, a personalidade ou a forma do líder ser, certo? Por que é sempre importante falarmos desse assunto, do princípio da autoridade? Porque Deus, ele sempre aparece. Mas Deus nem sempre aparece do jeito que a gente quer. E nem sempre aparece do jeito que a gente espera. E às vezes a gente quer, está à espera do Deus invisível aparecer de um jeito, quando nem sequer nós conseguimos honrar
alguém visível a quem Deus ungiu e pôs como autoridade na nossa vida. Amém? Amém. Então, é muito importante nós falarmos disso. Eu estou me lembrando que uns dias atrás, a minha filha veio comigo no escritório trabalhar, né? Na verdade, não é ela trabalhar. Eu estava trabalhando e ela veio junto, porque ela não teve aula. Então, enquanto eu trabalhava, eu também dei alguns trabalhos para ela, né? E depois eu entrei numa reunião e tirei os olhos dela. E, de repente, na minha mesa tinha alguns documentos e tinha uma folha, um documento muito importante que veio do cartório. Estava lá carimbado, era um documento autenticado, estava ali. E, quando acabei a reunião, virei. Eu não encontrei os papéis. E ela, na intenção de me ajudar, Carol, ela arrumou os papéis tudo juntinho, né? Na proatividade dela. E eu virei para ela e falei assim, olha, eu preciso da folha que estava aqui. Então, ela, na sua calma, foi tirando uma por uma. Tirou uma folha colorida, cheia de purpurina, linda. Falou assim, é essa? E eu falei, não, não é essa. Ela pôs do lado, tirou a próxima. Era um papel crepom, todo colorido. É essa? Eu falei, não é essa. E depois tirou o Jonas e a baleia pintado. É essa? E eu, não é essa. Puxou outra, era a Arca de Noé. É essa? E eu, não é essa. E aí, meu coração já estava ficando ansioso e preocupado. E depois, ela tirou uma folha velhinha, toda sem graça, de uma cor só, né? Ela virou para mim e falou assim, olha, só se for essa aqui. Ela falou, só que tá até borradinha aqui, não fui eu que fiz isso. E eu virei para ela e falei, essa. Porque essa tem o carimbo, essa tá autenticada, essa. Isso para dizer o quê? Às vezes nós estamos à procura de muitas folhas que são atrativas, né? Com purpurina, coloridas. Gostamos de ir atrás de muitos pregadores, evangelistas, pessoas que avivam, né? Glória a Deus pelo talento e pelo dom, pela chamada de cada um. Mas nos esquecemos de dar valor àquele que tem o carimbo. Aquela folha que eu estava procurando, que tinha algo autenticado, validado. E muito mais, aquele papel me dava poderes para representar algo e alguém. Eu não podia chegar no lugar onde eu tinha que ir sem aquele papel. E o mesmo acontece com o carimbo de Deus. Às vezes procuramos muitos papéis e esquecemos daquele papel que é validado, que tem o carimbo de Deus, que eu tenho ali um poder delegado. E isso acontece com o princípio da autoridade na nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 13, no versículo 1, e vamos ler até o 7. Por favor, Larissa, pode ler para a gente? Sim. Diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Fazer o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus, para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra.
Muito bem. Então, o que é uma autoridade espiritual? É uma pessoa que Deus reveste da sua autoridade para realizar um propósito. Certo? Deus reveste essa pessoa de autoridade para realizar um propósito. Imagina assim um copo. É uma pessoa. Carol, segura aqui esse copo. Isso. É uma pessoa. O que Deus faz? Vamos lá, mais para frente. O que Deus faz? Deus reveste de autoridade. Certo? A pessoa pode ser qualquer uma. Pessoas são todas iguais. Nós somos todos iguais, né? A grande diferença aqui é que essa pessoa foi chamada por Deus, volta aqui. Deus é que chamou essa pessoa, Deus escolheu essa pessoa e foi delegada a essa pessoa uma porção de autoridade. Desculpa, Carol. Já tomou banho hoje? Já, mas não faz mal. Banho não quer demais. Pronto. Deus delegou nela uma porção de autoridade, certo? E nós temos que entender porque, assim, nós podemos até não simpatizar com a pessoa. Eu não me simpatizo, eu não vou muito bem com a cara dela. Eu posso até ter tido algumas decepções, né? E isso acontece. Muitas pessoas se rebelam contra o princípio da autoridade de Deus por causa de decepções que a pessoa teve com a pessoa que está em autoridade. Então, nós temos que diferenciar isso muito bem. Porque um dia, o Samuel disse assim em oração para o Senhor: ó Deus, o povo me rejeitou. E Deus respondeu assim para Samuel: eles rejeitaram foi a mim. Então, todos nós que estamos debaixo de autoridade, temos que entender e fazer essa diferenciação. Amém? Porque a pessoa, Deus não escolhe as pessoas já capacitadas, Ele capacita as pessoas a quem Ele escolhe. E quando nós entendemos isso, começamos a ter a submissão e entender que os meus critérios, muitas vezes, não se afinam aos critérios de Deus, porque Deus olha para as pessoas, escolhe pessoas de uma maneira diferente que você escolheria, que eu escolheria. Amém? Então, quando a gente fala do princípio de autoridade e submissão, envolve duas coisas. A submissão, a autoridade instituída por Deus, e o exercer a autoridade. É interessante, porque às vezes a gente pergunta assim, nossa, uma aula dessa num grupo familiar é muito importante assim? Por que será tão importante explicar isso? Sabe por que é importante? O que mais a gente vê hoje em dia é crente fugindo do diabo. Quando deveria ser o oposto. É o diabo que tem que fugir do crente. Mas por que tem tanto crente fugindo do diabo? Porque não se submete a Deus. E ao resistir ao diabo, o diabo não foge. Então, quer que a sua oração tenha efeito? Outro dia eu estava conversando com uma irmã, né? E ela falava assim, eu tenho até medo quando você ora, porque quando você ora acontece mesmo. E é verdade. Mas para a gente ter esse poder, uma coisa tem que acontecer. Eu tenho que me submeter a Deus e às autoridades instituídas por Deus. E quando eu faço isso, eu tenho carimbo. Eu tenho aquele documento autenticado que me delega poderes. Quando o diabo olha para mim, não vê a Estela, vê o Jesus que está na Estela. Então, quando eu me submeto a Deus, quando eu resisto ao diabo, o diabo foge, porque é Jesus em mim. É o poder delegado, porque eu estou debaixo do rio da autoridade de Deus, eu estou debaixo da autoridade espiritual. Amém? Amém. Amém. Então, quando nós falamos de autoridade, submissão, né, que envolve eu me submeter a Deus, mas claro, quem está em autoridade também envolve eu exercer a autoridade. Submissão, é eu ter opinião. Poxa, eu tenho minha opinião. Eu penso. Eu tenho o Tico e o Teco aqui. Eu sei pensar. Eu sei raciocinar. Agora, quando a minha opinião, quando as minhas conclusões se divergem com a instrução
de uma autoridade de Deus sobre a minha vida, submissão é eu colocar o meu acho no bolso e acatar, agarrar nas instruções que a minha autoridade espiritual deu, de cara alegre, executar. Não é? Então, submissão é isso. O que é exercer autoridade? Exercer autoridade, uma pessoa que recebeu uma porção dessa autoridade de Deus, também não pode ficar com a água parada. Porque se ele não exercer essa autoridade, as pessoas que estão debaixo da liderança dele também vão sofrer, né? Então, essa pessoa tem que entender o quê? Que ela tem a responsabilidade, ela tem o compromisso, né? Na posição em que Deus a colocou de fazer acontecer, de fazer dar certo. As transferências de culpa vai acabar em alguém. E vai acabar nessa pessoa a quem Deus deu essa autoridade. Porque muitas vezes acontece isso, né? No nosso dia a dia. No nosso, não. No dia a dia de muitas pessoas, que a transferência de culpa vai para outras pessoas. A culpa não é minha. Não é? Foi a Carol, não fui eu, não. Larissa. Não foi não fui eu, não. Foi o meu colega de trabalho. O quê? Eu esqueci? Não. Eu só esqueci. Porque ele não me passou o trabalho. Mas chega uma hora que a transferência de culpa tem que acabar em alguém. E geralmente é em quem assume. Não é verdade? E assumir a autoridade, exercer a autoridade, é ter esse compromisso, essa responsabilidade. Agora, a origem de muita gente, a origem de problemas de muita gente por aí, é porque tem no seu dia a dia, no meio da sua rotina, já está tão dentro dele, a rebelião, a conspiração, a divisão, já é tão dele, já está tão na rotina da pessoa, né? Ser um escarnecedor, ficar escarnecendo do seu líder, da sua autoridade. E aí ele se esquece de uma coisa, né? Uma coisa é eu ser engraçado. Eu sempre brinco isso com o pessoal, né? Uma coisa é a gente ser engraçado. Outra coisa é a gente ser escarnecedor. É uma linha muito fina mesmo. Uma coisa é eu entender e eu ter os meus raciocínios, ter os meus pensamentos, né? Outra coisa é eu pegar nisso, fazer uma rebelião, está envolvida em conspirações, está envolvida numa divisão, em divisão, né? Em afronta contra uma autoridade. E é desse assunto que nós vamos falar nas próximas aulas, certo? Na próxima aula, até, da semana que vem, nós vamos falar de onde se originou a rebelião, de onde veio a rebelião, de onde veio a afronta, de onde surgiu a conspiração. Vai ser a aula da semana que vem. E na outra semana, nós vamos falar de exemplos bíblicos, de pessoas envolvidas em rebeliões, em conspirações, em divisões. São aulas muito importantes para a nossa caminhada cristã e é imperdível. Eu quero convidar você a não perder essas lições tão importantes. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Importante ouvir isso? Sim, muito importante. Carol, por quê? Sim, O que você acha? Porque, como você disse, Estela, é a origem dos problemas de muita gente, muito crente, muitas pessoas, até mesmo no seu ambiente de trabalho, como você disse, em todo lugar nós temos autoridades, não é? E já estamos vendo, não é, que quem está por trás disso, não é? Esse espírito de rebelião, de afronta, claro que não vem de Deus, né? Não vem de Deus e vem do diabo, e é verdade. E o diabo só vem mesmo para matar, roubar e destruir. Então, a pessoa, muitas vezes, se envolve, não é? Nesse espírito escarnecedor. Começa tudo com uma brincadeira, não é? Mas depois se torna um hábito e ela, sem perceber, está abrindo portas, não é? Para problemas, para o diabo, para a vida dela. É isso aí. E às vezes a gente quer andar com tanta gente. É como a minha filha, que estava lá buscando tantas folhas importantes aos olhos dela, porque era até mais atrativo as outras folhas. E a gente se esquece de dar valor
ao documento principal. Aquela pessoa que tem o carimbo de Deus para nos abençoar, para nos corrigir, para nos prosperar, para, acima de tudo, nos fazer entrar no céu. Porque às vezes a gente vai atrás e dá muito crédito a certas pessoas que deixam, vamos dizer, alargam o caminho, né? Mas a Bíblia sempre diz o contrário, que o caminho da salvação é um caminho estreito. E quando você tem a pessoa, a autoridade espiritual da tua vida, né, aquele que tem o carimbo de Deus, ele sempre vai estreitar o caminho para você entrar no céu. E esse é o nosso alvo, né, como filhos de Deus. Quando as portas daquele céu se abrir, quando aquele livro da vida for aberto, eu quero que o meu nome esteja lá e o seu também. Posso ouvir um amém? Amém. E se esse é o teu desejo também, ter o seu nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação. Não existe nenhum justo, nenhum sequer. E nós só alcançamos a salvação, a graça, por meio de Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida. E se esse é o teu desejo hoje, receber esse Jesus no teu coração, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo, vocês aqui no estúdio também. Diga assim comigo: ó Deus, Ó Deus, eu acredito, eu acredito que Jesus, existe. existe. Eu acredito, Eu acredito que Jesus morreu, que Jesus morreu para me salvar. para me salvar. Eu admito, Eu admito, eu falhei, eu falhei, me perdoe. me perdoa. E agora, Jesus, Agora, Jesus, eu te recebo, eu te recebo como meu Senhor Senhor e Salvador. e Salvador. Recebo agora Receba agora a minha a salvação. minha salvação. Me ensine, Me ensine nos teus caminhos, caminhos, guia minha guia vida. minha vida. Amém, Amém. e amém. E amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, entre em contato conosco. Nós queremos te conhecer, nós queremos orar por você nesta semana, te acompanhar, porque quando Jesus entra na nossa vida, algo de bom sempre acontece. E agora nós vamos orar. Vamos orar pelos nossos grupos familiares. Interceder é muito importante, Larissa. Muito. Por quê? Porque quando a gente intercede, a gente coloca diante de Deus um assunto. E um intermediário é uma pessoa que está ali no meio, não é? Então, nós somos esse intermediário entre Deus e aquele assunto ou aquela pessoa, seja a família de alguém, seja realmente a vida de alguém, ou seja a própria igreja, não é? Seja o assunto que for, nós estamos ali no meio entre o assunto e Deus, e estamos a colocar diante de Deus, assim como Jesus foi o nosso intermediário, não é? Para a salvação, como a Estela falou. Nós somos o intermediário de alguém que está a precisar da ajuda de Deus, está precisando ali da mão de Deus na vida dela. E é por isso que nós oramos, nos colocamos na brecha, como se diz, não é? Nos colocamos ali no caminho daquela pessoa, diante de Deus, para que ela possa receber, então, a ajuda de Deus. É isso aí. Vamos todos ficar de pé, então. Eu quero pedir para Carol orar, interceder pelos grupos familiares. Sim. Então vamos orar pelos grupos familiares, que é algo tão importante. Você pode concordar nesta oração, orar também à sua maneira, mas estar em espírito de concordância juntamente conosco. Querido Deus e Pai, eu trago diante de Ti, Senhor, os nossos grupos familiares. O grupo familiar é um ponto de luz no meio às trevas, em um bairro, em uma cidade, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que coloque no coração de mais pessoas ter um grupo familiar nas suas casas. Ó Deus, a Tua palavra diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, para nós clamarmos por mais ceifeiros. E é isso que nós oramos agora, Senhor. Te pedimos que envies mais ceifeiros, Senhor, mais pessoas com o coração disposto a participar, a dar a sua casa para um grupo familiar. E é isso que nós acreditamos, que mais e mais, na nossa nação, nós temos mais e mais grupos familiares para ganharmos mais vidas para Jesus. Amém e amém. Magnifiquemos ao Senhor, Demos glórias ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo,
Altíssimo, pois Ele digno é. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Magnifiquemos ao Senhor. Magnifiquemos ao Senhor. É Deus que abençoa o pão e a água e tira do nosso meio toda enfermidade. Aos teus milhares de anjos, o Senhor dá ordem ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Em nome de Jesus, Hosana! Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia ao nosso Rei. Aleluia! Nós somos o sal da terra, a luz desse mundo. Amém! Amém. Glória a Deus! Gente, nós estamos terminando aqui o nosso grupo familiar. Eu quero desejar para todos vocês uma semana de muita vitória, de muita conquista. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa semana, quando nós priorizamos estar com Deus, ouvir a palavra de Deus, nós criamos fé no nosso coração. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a fé, a nossa fé. E nessa semana mesmo, você vai vencer o mundo, vai vencer desafios, vai vencer diagnósticos que você vai receber de um médico, que às vezes não com boas notícias, com más notícias, você vai vencer dificuldades, você vai vencer ansiedades, porque você tem fé no seu coração. E com fé, você vence o mundo, você vence as trevas, você vence e chega lá. Amém? Amém. Larissa, o que você quer dizer pro pessoal que tá lá em casa? Quero mandar um beijo, um abraço ao pessoal de Pindamonhangaba. Então, se você esteve aqui conosco hoje no Grupo Familiar, entre em contato. Quero saber quem são vocês, não é? E um beijinho também ao pessoal de Belo Horizonte. Eu também quero mandar um beijinho, então, especial. Um beijo para todo o pessoal que nos assiste. Pessoal lá de São Paulo, não é? Um beijo grande, mas para todo o Brasil. E agradecer o convite. Foi muito bom estarmos aqui, ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos grandes verdades. E eu tenho certeza, assim como fez luz no meu coração, fez luz no coração de muita gente. É isso aí. Felipe! Também queria dar um abraço pro pessoal todo lá do pessoal do Brasil, também especial o pessoal lá de Pontal. Grande abraço a todos. E fiquem todos conectados, que na próxima semana estaremos aqui. É isso aí. Com Jesus temos o quê? Vitória! Vitória, vamos lá! Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. a A palavra está operando em mim. A palavra está operando em mim. Não importa as circunstâncias, o que vejo ou sinto, a palavra está operando em mim. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho